muito boa noite, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia do Evangelho no Lar, aqui pelo canal do YouTube do Centro Espírita Nosso Lar de São Carlos, no interior de São Paulo. Hoje a gente vai fazer o Evangelho um pouquinho diferente. Eu tirei uns dias de férias, mas com muito amor, com muita alegria, eu deixei aqui gravado para vocês o nosso Evangelho, para que a gente não perca essa conexão, para que a gente possa se unir, estar juntos e com certeza estarei junto com vocês hoje. Eu gravei porque a minha preocupação é não conseguir a internet, uma internet boa para poder a gente se comunicar aqui através do nosso canal. Então, infelizmente hoje eu não vou responder aos comentários, mas tenham certeza que estamos todos unidos, com muito, muito amor, ok? Bom, pessoal, vocês já pegaram aí o seu Evangelho segundo o Espiritismo? Já estão aí com o seu livrinho na página aberta? Hoje a gente vai continuar, né, no capítulo 5, e a gente vai iniciar o item 18. Eu acho que é só o item 18. Isso, só o item 18 hoje. Você já pegou aí seu Evangelho segundo o Espiritismo? Daqui a pouquinho a gente já inicia o nosso Evangelho, tá bom? Uma outra coisa super importante que a gente já sabe, mas não custa nada lembrar, é que é importante que você tenha a sua aguinha aí do seu lado, um copo, uma garrafinha, porque essa água, durante as nossas reflexões, durante o nosso estudo, os nossos irmãos espirituais vão nos ajudar fluidificando essa água para que ela se torne um bálsamo salutar para as nossas dores, para as nossas dificuldades, para as nossas vidas no geral, né? Então pega, quem não pegou ainda, vou dar um tempinho para você poder pegar a sua aguinha. Lembrando que o nosso evangelho ele é feito sempre às quartas-feiras, às 20 horas. E a gente inicia sempre no mesmo horário, sempre no mesmo dia, porque é como se a gente marcasse assim um encontro. É como não? É um encontro marcado tanto com a espiritualidade amiga, quanto com as mensagens de Jesus. Então a gente tem sempre que respeitar esses horários. Faz parte de nos disciplinarmos e faz parte para a espiritualidade também poder estar junto com a gente. Porque afinal de contas, se você acha que se tornando espírito puro, um espírito crístico, você vai ficar lá tocando harpa no céu, meu amigo, você está muito enganado. A gente com certeza vai trabalhar e vai trabalhar muito em prol dos nossos irmãos, né? Com certeza, do jeito que eles fazem conosco. Então, hoje, como eu disse, a gente vai ler o item 18 do capítulo 5. Vocês se lembram aí que o capítulo 5 fala dos bem-aventurados, né? Os bem-aventurados, os que sofrem, né? E ele vem nos explicando ao longo desse capítulo, que é um capítulo mais extenso, Kardec vem nos explicando, e os espíritos também, por que que o que que Jesus quis nos dizer quando ele disse que são bem-aventurados os aflitos, né? Então, bastante interessante, bastante relevante para o nosso dia a dia, é a gente saber o porquê das nossas aflições e, acima de tudo, por como lidarmos com ela. Com certeza, se a gente sabe que a gente sofre por uma razão e como a gente deve lidar com esse sofrimento, com certeza a gente consegue sair melhor dessas provas que a gente faz, né? Bom, pessoal, daqui a pouquinho, 30 segundos, a gente vai começar o nosso evangelho. Então, todo mundo aí está preparado? A gente sabe que o evangelho, tudo que a gente vai fazer na casa espírita, né, se inicia primeiramente com uma oração. Então, eu gostaria de convidar todos vocês que agora relaxem aí no lugar onde vocês estejam,
que vocês consigam respirar fundo e soltando devagar o ar, para também, junto com essa expiração, e soltando também os problemas de hoje, aquelas agitações que temos durante o dia, que é realmente muito agitado, e que a gente possa agora unir os nossos corações num pensamento de muita gratidão a Deus, de muita gratidão a Jesus, aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, que a gente sinta esse amor que eles têm, que a gente se abra para poder sentir esse amor que tanto eles têm por nós. Vamos agradecer, primeiramente, também dar glória a Deus por esse momento que nós estamos, por essa graça da nossa vida, e somente pedir para que eles possam fluidificar nossa água, que eles venham em nosso auxílio quando precisamos, e que a gente tenha paciência, a gente tenha humildade, a gente tenha resiliência para ouvir os conselhos que os nossos mentores nos dão, e que os nossos ouvidos estejam sempre abertos, assim como o nosso coração. Que Jesus abençoe o nosso estudo de hoje, e que a gente possa compreender suas palavras e também colocá-las em prática, porque isso é o mais importante. Que assim seja. Bom, pessoal, então, como eu disse, a gente vai continuar no capítulo 5. Essa parte do capítulo 5 ele chama de instruções dos espíritos. Então, a gente vai ver alguns espíritos se comunicando e tentando mostrar para a gente como que a gente pode entender o bem-aventurados os aflitos, e como que a gente pode lidar com essa informação também, né? O que que a gente pode trazer para a nossa vida quando a gente entende essa informação. Bom, então a gente vai começar hoje no capítulo 18, o item chama Bem e Mal Sofrer. Perdão, falei errado, não é o capítulo 18, é o item 18 do capítulo 5, tá bom? Então ele é intitulado Bem e Mal Sofrer. Deixa eu colocar aqui meu óculos para eu conseguir ler. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por uma base fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Olha que interessante, né, isso. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de atribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se amiste do que num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa.
Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, que pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Essa é uma mensagem do espírito Lacordaire, e ele a deu em Havre, uma cidade francesa, em 1863. Só para a gente se situar, Lacordaire ele foi um padre, jornalista e um orador muito importante francês. E um dos religiosos mais progressistas do século XIX. Ele vem contribuir conosco para as nossas reflexões também, né? Ele vem trazer essa instrução do bem e do mal sofrer. Ele nos chama muitas vezes nessa mensagem, ele fala muitas vezes na palavra coragem. Então, ele nos chama a ter a coragem da fé, a coragem de sermos resilientes, de sermos resignados, porque realmente para isso é necessário que haja coragem. É muito mais fácil desistirmos, é muito mais fácil dizermos, eu não tenho força para isso. Mas ele diz aqui que Deus nunca coloca um fardo pesado em ombros fracos. Portanto, se temos esse sofrimento que julgamos pesados, é porque Deus entende a nossa capacidade de nos superarmos, de termos essa resiliência, de superarmos essa dificuldade e de sairmos no final vitoriosos. Ele diz aqui que nós não podemos admirarmos de todos sofrermos e achar, muitas vezes a gente pensa que uma pessoa que tem uma situação financeira melhor que a gente, ou que tem que vive em um relacionamento aparentemente feliz, ou que tem uma situação familiar que não tenha problemas, a gente vê a superfície do que as pessoas nos permitem. E nós mostramos também uma superfície que nós permitimos que os outros vejam. Muitas vezes aquela família que você julga ser tão feliz e tão bem relacionada, no final das contas pode não ser isso. Então ele diz que todos aqui da Terra, que é um planeta de provas e expiações por enquanto, estamos caminhando para um planeta melhor, mas por enquanto ainda estamos nas provas e expiações. Aqui na Terra todos sofrem, não importa se sofram em um trono ou se sofram numa cama de palha. O sofrimento, como já dissemos anteriormente, ele nos iguala, ele nos une a todos como humanidade. E a gente nunca pode julgar o que o outro está passando. A gente tem essa tendência de comparar nossas vidas e pensar, puxa vida, por que que eu sofro tanto se aquele lá que está aqui do meu lado, ah, tudo parece ser tão fácil, tudo parece ser tão é, propaganda de margarina na vida dele, parece que ele já acorda com os passarinhos cantando, com a mesa posta e com todo mundo feliz. Ah, isso é muito utópico e muito ingênuo da nossa parte pensarmos nisso. Mesmo as pessoas que aparentemente são muito felizes podem estar passando por dificuldades no seu íntimo, não é mesmo? Então, a gente nunca pode julgar. Uma outra analogia que Lacordaire faz aqui é que a gente deveria se comparar com um militar. O militar, ele está sempre pronto para a luta e ele gosta da batalha,
porque ele entende que uma batalha bem-sucedida vai trazer para ele um posto melhor, vai trazer louros, vai trazer a glória. Então ele fala que nós temos que ter essa mentalidade também, entendermos nas dificuldades da nossa vida e nas aflições, as batalhas que devemos passar e pelas quais teremos centuplicado, como diz aqui, os nossos benefícios, as nossas glórias, os nossos louros. Então, pessoal, o sofrimento, mais uma vez, nenhum sofrimento ele deve ser diminuído e nem relevado no sentido de, ah, essa pessoa sofre mais ou essa pessoa sofre menos. E eu nem estou pedindo para vocês pensarem assim, ah, o meu sofrimento ele não é nada, porque daqui a pouco, na próxima vida eu vou ser feliz. Não é isso. O sofrimento dói, eu entendo. E a gente não pode fingir que ele não existe. A gente não pode dizer, ah, eu não sofro, ou esse sofrimento não dói tanto. Não, dói. O sentido é esse. A dor, as dificuldades, o sofrimento, eles vêm para nos ajudar no crescimento. Então, que nós possamos, mas quando a gente tem essa perspectiva de que essa vida não é a nossa única vida, quando a gente tem essa perspectiva de que talvez estejamos ah, sofrendo, sim, mas conquistando algo melhor ou conquistando alguma coisa melhor, quando a gente coloca isso em perspectiva, o sofrimento, a gente consegue ter mais força e, como diz aqui Lacordaire, mais coragem de lutarmos. Então, que a gente possa sempre provar a nossa fé, que além da oração é uma outra ferramenta muito importante. A fé em Deus, a fé no que Jesus veio nos trazer, que o seu jugo é leve, suave, que o peso do fardo é menor junto com ele, que a gente possa comprovar essa fé e essa fé raciocinada que hoje nós conseguimos ter com a lógica da doutrina espírita. Bom, pessoal, eu acho que hoje o que eu tinha para falar era isso. E vou convidar vocês mais uma vez para a gente poder unir os nossos corações, poder unir os nossos pensamentos, que a gente possa fazer agora uma oração de. A minha cachorrinha também está querendo fazer oração aqui, pessoal. Que a gente possa. Bom, retomando, que a gente possa unir os nossos corações, os nossos pensamentos. Imaginemos assim, saindo do nosso coração uma luz muito grande, que consegue chegar até o mais alto. Os nossos corações agora se unindo, todos esses fachos de luz se unindo. E que Jesus e os seus emissários, os seus anjos possam pegar essa luz, todo esse amor que temos agora, levar para o nosso planeta, que a gente possa se unir com os irmãos necessitados, com os irmãos que vivem em situação de miséria, aqueles que sofrem de depressão, pelas doenças mentais, com, com pensamentos suicidas nesse momento, que a gente possa levar o nosso amor a todos esses irmãos que sofrem em zonas de guerra, encarcerados, acamados, e que a gente possa levar um pouquinho de alívio para esses corações nesse momento. Jesus com certeza multiplica todas essas nossas intenções. Rezemos também pelos nossos governantes do nosso planeta, que muitas vezes se equivocam e que dificultam e penalizam muitas pessoas. Que a gente possa, que eles possam entender o real sentido de poder
da oportunidade que eles têm de ajudar e melhorar a vida de muitas pessoas. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e pedimos que Ele nos abençoe hoje e sempre, a nós, a nossa família, aqueles que amamos e também àqueles a quem ainda não aprendemos a amar, mas que tanto nos ensinam. Que assim seja. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, agradeço demais pelo carinho, pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Na próxima quarta-feira, mais uma vez, estaremos juntos e unidos, continuando o capítulo 5, que é tão importante para nós. Um abraço a todos e uma ótima noite. Fiquem todos com Deus e na paz de Jesus.